Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos para o vídeo 178. No vídeo anterior, acho que eu disse destronando, né? Que parece que é destronando. Mas você entendeu. É que essa história, olha, você não imagina como está a minha cabeça aqui. Eu confesso que eu anotei alguns itens no papel aqui, mas eu não estou olhando no papel aqui porque está tudo gravado na minha mente. Graças a Deus, essa memória fotográfica minha, às vezes eu olho em alguma coisa assim, mas não há tanta necessidade. Então, se ocorrer alguma falhazinha aí, você há de perdoar, né? Porque é uma história para lá de imensa. O mais interessante é que você pode estar pensando assim, mas até agora, Luiz, você só relatou desgraça. Você não relatou nada de bom. E, está aí nessa pergunta 584? Sim, eu estou esmiuçando a pergunta. Só que para esmiuçar essa pergunta, de acordo principalmente com a resposta, as mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve eu pus Jesus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Mas eu vou voltar, eu vou usar o termo, o nome Deus para você entender. Porque pode ser que eu entenda, pode ser não, eu entendo como Jesus, os arquitetos siderais, mas às vezes você pode sentir uma certa dificuldade. Então eu vou ler da forma como está aqui. As mais das vezes não passa de um instrumento de que se serve Deus para cumprimento de seus desígnios, representando essas calamidades, um meio de que ele se utiliza para fazer que um povo progrida mais rapidamente. Pronto, é agora. Você sabe, você tem mais ou menos uma noção assim, quando foi que o carro surgiu aqui na Terra? Olha só para você ver. Agora eu comecei a tratar de outros itens dentro da mesma questão. Dentro da mesma questão 584. Gente, e se nós não fizermos isso, não adianta a gente só ler a pergunta e a resposta, não. Se nós não esmiuçarmos dessa forma, não adianta ler só, não. O carro surgiu no ano de 1769. O carro surgiu no ano de 1769. Você sabe quando que foi que o avião surgiu? Em 23 de outubro de 1906. Aí existe aquela controvérsia. Muitos dizem que foi Santos Dumont o inventor do avião. Do dirigível, sim.
mas do avião mesmo foram os irmãos Wright. Eles sim que foram os inventores. Acontece que o que manda chama-se papel. E como Santos Dumont tinha praticamente o mesmo projeto, ele patenteou. E como ele patenteou, obviamente, ficou sendo considerado Santos Dumont. Mas o inventor do avião não foi Santos Dumont, e sim os irmãos Wright. O relógio de pulso foi inventado por Santos Dumont. Você sabia que a locomotiva ela foi inventada no ano de 1804? Aí você fala, mas meu Deus do céu, falou em tanta desgraça, agora está falando nesses assuntos, o que tem a ver isso? Você sabia que o navio, propriamente dito, ele foi inventado no ano de 1807? Você pode estar pensando assim, agora o Luiz vai para o sanatório mesmo, né? Porque lá na época de Jesus existia navio. Mas esse navio, em 1807, foi um navio a vapor mais sofisticado. Você entendeu? Como também o trem de ferro a vapor. Bom, o que eu quero dizer com tudo isso que eu acabei de dizer, que está aqui na questão de número 584, que a humanidade, todos nós, só enxergamos a desgraça. Nós não somos capazes de olhar o que de bom há por detrás de todas essas revoluções. Nós não somos capazes de observar o que de bom o que de prosperidade há por detrás de uma guerra. Nós só aprendemos a enxergar o mal. A guerra matou X. Stalin, Mussolini, Hitler, Ricardo Coração de Leão, Gengis Khan e muitos outros, Bin Laden, Saddam Hussein, a peste bubônica,
A gripe espanhola matou bilhões de pessoas. Por que agimos dessa forma? Porque nós somos ainda primitivos. Primitivo suficiente ao ponto de não conseguirmos entender que por detrás de toda essa desgraça os desígnios das leis divinas se faz presente, não incentivando a guerra e nem a morte, até porque a morte não existe, até porque ali naquela guerra são lobos devorando lobos. Nunca que Deus permitiu, nunca que nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que uma ovelha fosse devorada nestas batalhas. Nunca. Todos que se sucumbiram fizeram parte de atrocidades em vidas passadas. E que aqui, por ser mundo de provas e expiação, de causa e efeito, onde todos nós nos mantemos presos uns aos outros, retornamos através da reencarnação, não só para o resgate individual, como para também o resgate coletivo. Por isso, o World Trade Center, por isso, outras calamidades do mundo, através do tsunami, furacões, maremoto, terremoto, você entendeu? Nós só enxergamos desgraça, porque não conseguimos olhar a nossa ficha espiritual. Não conseguimos visualizar nossas existências passadas. Para vermos o que nós fizemos. Nós conseguimos ver a chaga atual, a perda atual, porque vivemos num mundo de cegueira espiritual, vivemos num estado letárgico de moral, de intelecto. Vivemos num estado letárgico de consideração, de respeito uns para com os outros, quando tudo que nos acontece achamos que é culpa do outro, culpa daquele, e quando nós não temos mais quem culpar,
nós culpamos a Deus. É castigo de Deus. É praga de Deus. É Deus nos punindo. É Deus nos condenando. Mas nos esquecemos que Deus é imparcial. Deus é incondicional. Deus não é morfológico como o Deus de Dante. Deus não é como os deuses de D minúsculo. É a lei de causa e efeito nos cobrando, ou melhor, nos dando oportunidade de ressarcirmos os nossos débitos do passado. Por isso ninguém está ferindo ninguém. Ninguém está matando ninguém. Ninguém está destronando ninguém. É a justiça divina, que não é capenga como a justiça da terra, se fazendo ali presente. E a providência divina é tão justa, é tão boa, é tão misericordiosa, que nós não merecedores, mesmo assim, a providência divina nos proporciona meios magníficos para que aqui na Terra consigamos sobreviver. Paremos para observar o avanço tecnológico. Depois que o homem foi à Lua, em 1969, todo o avanço tecnológico em toda a área científica, desde o celular às tecnologias mais avançadas, praticamente tiveram início, ou melhor, eclodiram depois que o homem foi à Lua. E a humanidade não consegue raciocinar que por detrás de tudo isto, os desígnios de Deus encontram-se presente, mesmo sem nós merecermos. Porque nós não somos dignos de tudo que existe na Terra. Pelo fato de muito termos falhado em momentos que nos foi exigido, ou melhor, foi nos dito: se você abjurar
Se você negar o Cristo, nós te libertamos. Não pensamos duas vezes e o renegamos. Seres dessa espécie não deveriam estar na terra, e sim em mundos mais primitivos. Da desgraça sai milhões de tecnologias. Queridos irmãos, observemos hoje os navios transatlânticos. Que são, na verdade, ilhas paradisíacas, contendo-se tudo que o ser humano sonha. Mas isso só foi possível depois da Primeira Guerra Mundial, de lá para cá. Quantos aviões, quanta tecnologia na aviação. Deixemos de lado a desgraça que os aviões de bombardeio causam. Vamos pensar nos aviões que atravessam os continentes, que atravessam os oceanos a 13, 14, 15 mil metros de altura, levando seres humanos para todos os outros países do mundo. O avião não é só usado na guerra, mas nasceu ali da guerra a ideia de melhorar o avião para o transporte do ser humano a outros continentes, a outros países. Você entendeu? Quantos milhões de medicamentos tiveram início lá na peste bubônica, quando lá os cientistas começaram a estudar uma erradicação, uma imunização. Deram sequência depois nas guerras posteriores, onde as infecções, os vírus, as bactérias que matavam os soldados, descobriram a bezetacil, a penicilina e novas técnicas revolucionárias de cirurgias, e milhões de pessoas passaram a ser beneficiadas e salvas graças aos testes
realizado dentro dos quartéis de guerras? Vamos para o próximo vídeo.